O meu assunto hoje é a CPI do Ministério da Educação e Cultura, cujo pedido de abertura foi protocolado hoje, 28 de junho de 2022, com 31 assinaturas e mais algumas agora à tarde. Espero que logo funcione e passe a investigar a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. Vamos aprofundar como funcionava o esquema divulgado em março pela imprensa, em que 2 pastores evangélicos faziam a intermediação de recursos do FNDE destinados a prefeituras. Nunca é demais lembrar que os pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos agiam graças a um pedido especial do presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo palavras do então ministro Milton Ribeiro, que no escândalo de proporções bíblicas acabou defenestrado do cargo. Milton Ribeiro foi preso na semana passada e solto em menos de 24 horas. E aí veio a público outro áudio devastador do ex-ministro da Educação. Em conversa com a filha, deu a entender que foi avisado pelo presidente Bolsonaro sobre as investigações de que era alvo. O áudio do ex-ministro é este, aspas, hoje o presidente me ligou. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em nossa casa, declarou a filha, o ex-ministro Milton Ribeiro. Sou obrigado a repetir aqui o que já disse e fui o primeiro nessa tribuna no ano passado e por várias vezes repeti sobre a mania do presidente Bolsonaro se gabar de que em seu governo não há corrupção. O que não existe é investigação. O caso do MEC-FNDE é revelador e nele o presidente da República acabou dando mostras de duplo envolvimento no escândalo com o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na aparente interferência na investigação desenvolvida pela Polícia Federal. O juiz federal Renato Borelli decretou a prisão preventiva de Milton Ribeiro e isso significa que ele descobriu munição pesada contra o ex-ministro, que vai ser ainda mais escarafunchada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Faço questão de rebater argumentos de que a CPI é eleitoreira, embora respeite os que não concordam, especialmente no meu partido Podemos. Quer dizer que por estarmos a 3 meses da eleição, pode-se roubar, pode-se fazer o que quiser no Executivo, sem investigação do Poder Legislativo? CPI não tem hora, ela precisa ter motivação, e neste caso do MEC, sobram argumentos. Há muito a ser investigado para detalhar mais ainda o modus operandi do governo Bolsonaro, gabinetes paralelos. Foi assim no MEC, na comunicação do gabinete do ódio e na saúde. Graças à ação do Senado, a CPI da Covid desnudou os equívocos do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Na saúde, o titular, general Pazuello, acatava o que lhe pedia o presidente da República. E ainda dizia sorridente o quê? Aspas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O fluxo parece ter sido o mesmo no Ministério da Educação. Perdão. Talvez a diferença venha a ser o desfecho provocado pela CPI. Eu, Jorge Cajuru, sou 100% independente, responsável e jamais revanchista. Não sou situação e nem oposição. Pelo contrário, sou 100% um homem, um parlamentar de posição. Eu queria aproveitar aqui, permita, presidente Zalci, rapidamente, a presença do homem público exemplar deste país, o paranaense senador Álvaro Dias, que evidentemente chegará ao seu 5º mandato como senador eleito pelo povo do Paraná em sua maioria absoluta.
Senador Álvaro Dias, como entre nós não há segredo, e eu lhe respeito muito por isso e lhe sou grato, porque eu saí de um partido às 10 horas da manhã e ao meio-dia eu já estava a seu convite no Podemos, ou seja, eu só fiquei desempregado 2 horas. Eu queria colocar ao senhor que há senador da CPI, do MEC, dizendo para mim o seguinte: Cajuru, o seu partido não vai deixar o seu nome como membro da CPI, porque sabe que você é independente. E eu disse a um deles, inclusive, conversei com o Girão e contei para o Girão, eu disse a esse senador, eu falei, você não conhece o nosso partido Podemos e não conhece o senador Álvaro Dias. Então eu gostaria de terminar ouvindo a sua voz, para que ninguém tenha dúvida, porque não é possível alguém ter dúvida do Podemos e principalmente da sua independência e da sua postura, mesmo sabendo eu que o senhor é contra a CPI. É que eu devo uma resposta ao senador Cajuru, que da tribuna indagou sobre a liberdade que os senadores do Podemos possuem para opinarem e votarem aqui no Senado Federal. Se referiu à CPI do MEC, que ele assinou. Eu quero afirmar a Vossa Excelência, aos senadores e aos interessados, que o senador Cajuru tem total liberdade. Ele assinou a CPI, se desejar integrar essa CPI será indicado pelo partido, embora eu tenha uma posição contrária e outros membros da nossa bancada também tenham uma posição contrária à instalação da CPI, por razões já conhecidas, porque já dissertamos sobre esse assunto em várias oportunidades. É um ano eleitoral, há uma investigação avançada, a Polícia Federal agindo com competência e com independência, revelando ser uma instituição de Estado e não de governo, o Ministério Público da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, a AGU, o Tribunal de Contas, os fatos estão sendo revelados diariamente com transparência e uma CPI apenas certamente explorará o trabalho dos especialistas da Polícia Federal, transformando num palanque aquilo que deveria ser algo da maior seriedade. A nossa posição de respeito àqueles que apoiam, inclusive o senador Cajuru, que tem total liberdade, e se a CPI for instalada, será indicado sim pelo partido para participar dela e participará certamente com responsabilidade, com seriedade e competência, sem revanchismo, mas a nossa posição já foi manifesta em várias oportunidades. Assinei todas as CPIs durante a minha trajetória política, mas eu não assino a CPI durante a campanha eleitoral. Há um desgaste enorme para essa instituição, sem dúvida. E não há nenhuma revelação diferente daquelas já reveladas pela Polícia Federal especialmente. Eu acho que o nosso papel é apoiar a Polícia Federal para que ela possa prosseguir investigando e certamente nos representando. A nossa postura é de respeito à sociedade, aqueles que pagam impostos para que nós possamos trabalhar com seriedade. Por isso eu respeito, repito, aqueles que querem a CPI, mas temos esta opinião divergente. Mas o senador Cajuru terá toda a liberdade para atuar como deseja.